Texto padrão. O texto padrão nada mais é do que o texto que vem antes das tabelas dos documentos, por exemplo, PPRA, PCMSO, LTCAT, e o texto que vem depois dos documentos. Então, aqui no nosso sistema, a gente consegue adequar esse texto para todos os relatórios. Obviamente, cada relatório com seu tipo de texto. E assim, cadastrando na empresa principal, lembrando, o texto tem que ser cadastrado na empresa principal, a gente consegue fazer o replicamento para todas as empresas, que significa que são seus clientes. Então, o texto padrão vai servir para todos e o que vai mudar vai ser a tabela de valores que cada empresa tem uma, cada cliente seu vai ter uma. Então, para fazer o cadastro do texto padrão, primeiramente você tem que lembrar de olhar esse campo aqui, que é da empresa. Você visualiza, está na empresa principal, então você pode prosseguir. Você vem aqui no menu Empresas, Texto padrão, cadastrar texto. Aqui vai para uma tela onde você parametriza tudo antes de colocar o texto lá. Então aqui a gente seleciona o tipo do relatório, né? Que é ou PCMSO, ou LTCAT, ou PPRA, ou outro tipo de relatório. Aqui a posição, que segue uma sequência, conforme eu for fazendo aqui o texto e clicar em salvar, ele já vai ir para o 2 e o 3, seguindo uma sequência certa. Se esse título aqui está ativo ou inativo, claramente se você está cadastrando vai ser ativo, mas se você quiser inativá-lo, é só você depois consultá-lo e mudar ali e salvar. A unidade sempre vai ser texto para empresa, que significa que esse texto vai servir para todas as unidades. O título, que você vai colocar um título aqui, que vai sair lá certinho no seu relatório. E aqui é o texto que vai ser a descrição desse título, né? O corpo do documento. E aqui no local é o texto inicial e o texto final. O texto inicial ele vem antes das tabelas e o texto final ele vai depois das tabelas. Logo abaixo tem o botão de tags, que você clica, abre uma outra tela onde tem todas as tags de proposta, todas as tags que você consegue substituir no corpo do texto. Então, como faz o replicamento da empresa principal, quando você escreve esse texto padrão, coloca lá no sistema, você pode colocar essas tags que substitui para a empresa que você for gerar. Então, você faz o cadastro do texto padrão na empresa principal, faz o replicamento para todas as empresas. Você entra em uma empresa e vai gerar o documento, por exemplo, um PCMSO. Nesse documento, se estiver com as tags no texto padrão que você cadastrou lá na empresa principal, ele faz a substituição de acordo com os dados cadastrais dessa empresa que você está. Então, é muito bom relembrar que tem essas tags aqui para não fazer alteração depois no Word. Então, esse é o botãozinho de tags. Agora, eu vou fazer o preenchimento desse texto padrão e gerar o relatório do texto padrão que vou cadastrar aqui. Então, vai aparecer uma outra tela aqui com o texto padrão já cadastrado, onde eu vou mostrar todas as informações necessárias para gerar o documento certinho. Então, fiz o preenchimento aqui da introdução do meu texto do PCMSO, coloquei os filtros aqui tudo certinho, ó, PCMSO, texto para empresa. Está aqui, eu não consigo alterar aqui porque eu já fiz o cadastro, então eu estou na tela de consulta mesmo. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui as tags, hashtag empresa, hashtag CNPJ cliente, que faz a substituição quando a gente for gerar lá. Então, vou clicar aqui em salvar. Tudo certo. Vai para uma tela de consultar o texto padrão, onde a gente consegue fazer a alteração de tudo. Então, quero consultar o texto antes das tabelas do relatório de PCMSO. Venho aqui na unidade, vejo que está texto para empresa, o tipo PCMSO, local texto inicial. Tipo do texto, se caso você for cadastrar, é um tipo do texto. Mas, nesse caso, como é um tipo único mesmo, clicar aqui na lupa, vai listar todas as posições, todos os títulos. Seleciono aqui o título que eu quero alterar. E aqui eu consigo fazer a edição. Certo. Então, vou gerar o documento. Já fiz um texto para depois das tabelas também, para vocês verem como funciona. E agora eu vou fazer o cadastro do cabeçalho do rodapé do meu documento. Então, eu venho aqui no menu Admin, Criador de cabeçalho e rodapé,
Seleciono o tipo do documento que eu estou cadastrando. Aqui tem todos os quadros do cabeçalho, do rodapé, da capa e também tem a opção da gente colocar uma marca d'água no nosso documento. Então eu vou fazer o cadastro da minha capa, do meu rodapé e do meu cabeçalho e eu já mostro para vocês como vai ficar no meu documento. Cadastrei aqui o cabeçalho, a capa e o rodapé do meu documento, que é o PCMSO. Coloquei algumas tags aqui na capa, como vocês podem ver, empresa, coordena e a data de vigência, que faz a substituição conforme a gente for gerar lá a data, conforme tiver cadastrado o médico coordenador e o nome da empresa. Então, aqui basicamente no cabeçalho eu também inseri uma imagem, clicando aqui nesse quadro. E para alterar o texto, é só selecionar. A gente consegue aumentar o tamanho, o tipo do texto, a cor dele e também conseguimos inserir as tabelas. Então, basicamente, já fiz o cabeçalho, o rodapé e a capa do meu documento. Se eu quisesse, eu poderia colocar a marca d'água. Só escolher aqui um arquivo, por exemplo, esse, clicar em abrir e clicar em enviar, que já vai ficar como marca d'água no seu documento. Então, vou salvar. Por fim, é importante lembrar que todo cadastro que você vai fazer aqui, você tem que fazer na empresa principal, para depois fazer o replicamento aqui nos parâmetros gerais, admin, parâmetros gerais, para todas as outras empresas. Então, o texto que você está fazendo na empresa principal vai servir para todas as empresas. E as tags que você colocar ali vai substituir de acordo com as informações de cada empresa. Então, eu venho aqui no botãozinho azul, replicar, onde eu faço o replicamento de todo o texto padrão e todo o cabeçalho e rodapé da empresa principal. Depois que clicar aqui no botão, clique em salvar, que a ação vai ser executada. Vale lembrar que o processo de cadastrar o texto para o PPRA, PCMSO e LTCAT é o mesmo. Isso serve também para o cabeçalho e o rodapé. Então, o que muda mesmo é a forma de gerar cada documento, que é aqui nesse menu, onde eu vou explicar em um outro vídeo como funciona cada relatório.